Eu sou Thiago Alves, sou diretor de cinema e de TV, sou roteirista associado da Abra, líder da Joseph Campbell Foundation Mythological Roundtable do Grupo de Belo Horizonte, estudei comunicação social e sou licenciado em artes visuais. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a jornada mítica do herói e o herói de mil faces. Toda vez que a gente ouve falar da jornada do herói, a maioria das pessoas pelo menos, lembram dos 12 simples passos da jornada do herói, que mostra uma maneira dividida inclusive em atos de como estruturar uma narrativa. Acontece que quem desenvolveu essa jornada do herói como um receituário de roteiro, como uma estrutura, como um modelo para a construção de uma estrutura narrativa, foi um cara chamado Christoph Vogler. O Christoph Vogler, ele trabalhava nos estúdios Disney como analista de roteiro. E aí ele desenvolveu um memorando que chamava na época o Guia Prático para o Herói de Mil Faces, que depois se tornou o livro A Jornada do Escritor, Estruturas Míticas para Escritores, onde ele apresenta esses 12 passos da jornada do herói em um modelo para a construção narrativa, uma espécie de receituário, um livro de receitas para a construção narrativa. Acontece que O Herói de Mil Faces é um livro de um outro autor que pesquisou a fundo as estruturas narrativas mitológicas, mas com outro viés, e que foi dar origem e que inspirou o Vogler a fazer essa simplificação como esse modelo. E hoje eu queria falar um pouco mais sobre o Joseph Campbell. O Joseph Campbell foi um professor, um estudioso, um mitólogo que dedicou a vida inteira dele ao estudo da mitologia comparada. Ele nasceu em 1904, morreu em 1987, e o estudo da mitologia comparada é um estudo de analisar uma quantidade inimaginável de narrativas mitológicas de todas as épocas, culturas e lugares do planeta, e identificar principalmente quais são as características em comum. E o Campbell, muito antes do Christoph Vogler fazer o livro dele, ele ficou muito famoso porque ele foi a inspiração, o livro dele foi a inspiração para o George Lucas criar a saga original do Guerra nas Estrelas, e não só o roteiro, mas como todo o universo mítico e complexo dessa narrativa, que é uma das narrativas mais famosas da contemporaneidade e do mundo pop. Todo mundo conhece as histórias do Guerra nas Estrelas. O Campbell, por causa disso também, ele ficou muito requisitado, e houve uma série de entrevistas que ele fez com Bill Morris, chamado Poder do Mito, que ficou muito famosa, foi exibida inclusive até no Brasil pela TV Cultura. E o Campbell, por ele falar sobre esses assuntos muito complexos de uma maneira muito amorosa, muito fácil, muito simples, ele era encantador escutar ele falar, e ele, com a experiência de anos como docente, como palestrante, ele encantava as pessoas com suas palestras. Mas essa teoria dele, do monomito, que ele apresenta no livro Herói de Mil Faces, ele vai resgatar alguns conceitos de outros autores. Um desses autores é o Adolphe Bastien, que foi um etimólogo e polimota do século XIX, que nas suas viagens ao redor do mundo ele identificou um conceito que ele chamou de Elementargedanken, ou ideias elementares. E esse conceito de ideias elementares foi uma percepção que ele teve de que certos episódios, certos conceitos, que depois foi chamado de mitologema, por exemplo, estruturas, ideias principais se repetiam em várias narrativas. Ele também identificou que existia uma diferença entre a representação dessas ideias elementares com o colorido de cada cultura, e isso ele chamou de Volkendanker. Um outro autor que o Campbell se inspira bastante é o Carl Gustav Jung, que vai identificar o inconsciente coletivo a partir do inconsciente descoberto pelo Freud. Ele entende que também, pelo fato dos seres humanos compartilharem uma mesma biologia, existem certos princípios energéticos psíquicos chamados de arquétipos, que são comuns a todos os seres humanos, que vai ter uma relação entre o arquétipo e o inconsciente coletivo. E também, mais uma vez, em cada uma das culturas, em cada uma das sociedades,
geograficamente, no decorrer do tempo, vai manifestar simbolicamente essas energias arquetípicas de maneiras diferentes. E para tentar entender um pouco mais e compreender esses conceitos, o Campbell fez algumas perguntas para ele, que foram: qual é o segredo dessa visão intemporal da mitologia? De que camada profunda vem ela? Porque a mitologia, em todos os lugares, é a mesma, sob a variedade dos costumes. E o que ensina essa visão? Foi tentando responder essas perguntas que o Campbell acabou escrevendo O Herói de Mil Faces e o conceito do monomito. Ele estudou centenas ou até milhares de histórias mitológicas em todo o mundo, de todas as culturas, e identificou esses aspectos recorrentes nessas aventuras que o herói mitológico perpassa, como tendo elementos similares, independentemente do colorido dessas histórias, dos contextos dessas histórias. Foi o que ele chamou de monomito e que depois foi transformado pelo Christopher Vogler em Jornada do Herói. Uma coisa que é muito interessante é que o Campbell ele não usa o termo Jornada do Herói no livro dele. Um termo que ele usa é a Aventura do Herói, mas ele se refere a essa Jornada do Herói como monomito, como um mito único que vai se transformando de acordo com as culturas. Então, essa jornada arquetípica que o herói passa para o Campbell, ela vem na mitologia a partir de algumas funções que a mitologia representa para ele, que ele identificou na mitologia, e principalmente a função psicológica. Ele identifica, então, que a mitologia tem uma função mística, uma função cosmológica, e uma função sociológica e uma função psicológica. Essa função psicológica arquetípica é que vai interessar mais os estudos do Campbell. Inclusive, em várias de suas palestras, ele apresenta um paralelo dessas jornadas, e para explicar essa jornada arquetípica, os conceitos de psique do Jung, do Carl Gustav Jung. Aqui ele apresentando um desenho da geografia da psique, onde ele divide, na parte superior dessa linha o consciente, a parte inferior o inconsciente, essa circunferência com esse ponto central sendo o self e toda a completude da psique, a parte superior também as projeções da persona personae, e no inconsciente o ânimo e ânimas. Então, para o Campbell, essa função psicológica, ele diz o seguinte: a quarta função da mitologia tradicional é conduzir o indivíduo através dos vários estágios e crises da vida. Isto é, ajudar as pessoas a compreender o desdobramento da vida com integridade. Essa integridade supõe que os indivíduos experimentarão eventos significativos a partir do nascimento, passando pelo meio da existência até a morte em harmonia. Primeiramente, com eles mesmos. Em segundo lugar, com sua cultura. E em terceiro lugar, com o universo. E, finalmente, com aquele mistério tremendo que transcende a eles próprios e a todas as coisas. Então, para o Campbell, essa jornada arquetípica, heróica, essa jornada mítica do herói, ela significa uma reintegração dos opostos da nossa psique. A nossa psique ela é formada por uma dualidade, bem e mal, o certo e o errado, a luz e a sombra, o masculino e o feminino, mas ela é uma completude dessas energias psíquicas antagônicas ou polarizadas, ou opostas. E o objetivo dessa jornada heróica, através do simbolismo, das metáforas mitológicas, é ajudar com que o ser humano, através da função psicológica da mitologia, reintegre esses opostos. E, para o Campbell, uma das principais reintegrações da jornada do herói é a reintegração com o feminino. Muitas vezes ele foi visto até como um certo machismo, como alguém que olhou só para a visão masculina, patriarcal dos mitos, mas o que o Campbell dizia era que, independentemente de ser um herói biologicamente masculino ou feminino, a jornada do herói era uma jornada da energia psíquica masculina indo de encontro da energia feminina para se reconciliarem, para o masculino se reintegrar com o feminino, o masculino buscar a energia feminina que falta para ele, para a sua totalidade. E é muito interessante que na mitologia grega tem um personagem, o Tiresias, que foi um profeta e vidente cego, que viveu 7 anos como mulher. E ele era tão importante que até Zeus foi buscar os conselhos dele numa disputa com Hera,
para que ele falasse qual era a verdade. E ele tinha essa capacidade de entender a verdade de uma maneira única, essa clarividência que ele tinha, justamente por ele ter vivenciado e ter integrado os dois aspectos do masculino e do feminino dele. Uma outra visão que o Campbell propõe nessa integração, nessa viagem mística, nessa mítica, né, nessa trajetória mítica do herói, é a integração com a própria sombra. O herói, os seus inimigos, os seus medos, os monstros que ele enfrenta, são os reflexos da sua própria psique, são os reflexos dos seus medos interiores, das suas desordens interiores, até mesmo do seu lado sombrio interior, que ele precisa conciliar, reconciliar, compreendê-los e entendê-los para que eles não se manifestem, né? Aquela ideia do médico e o monstro, que os dois habitam uma mesma psique e você precisa entender os seus lados sombrios para viver harmonicamente com ele. E essa imagem mostra o Minotauro e o herói. Então, para o Campbell, a tarefa do herói, né, a primeira tarefa do herói, consiste em retirar-se da cena do mundo dos efeitos secundários e iniciar uma jornada pelas regiões causais da psique, onde residem efetivamente as dificuldades para torná-las claras e radicá-las em favor do si mesmo. E esse si mesmo poderia ser comparado com o si mesmo do Jung, do self, dessa completude, né? Então essa jornada mítica do herói é essa entrada no próprio inconsciente, esse labirinto, a floresta, a terra estrangeira, o desconhecido nas histórias mitológicas, representa, na função psicológica da mitologia, um mergulho na própria psique, um mergulho para dentro de si mesmo. E a jornada mítica do herói, então, ele é um percurso padrão da aventura mitológica do herói, é uma magnificação da fórmula representada nos rituais de passagem, separação, iniciação e retorno, que podem ser considerados a unidade nuclear do monomito. Então, para o Campbell, o mais importante dessa jornada do herói, mais do que aqueles 12 passos lá que o Vogler apresenta, é entender que ela tem um aspecto da separação, um aspecto da iniciação e um do retorno. A separação, o primeiro passo, a separação ou o afastamento, consiste numa radical transferência da ênfase do mundo externo para o mundo interno, do macrocosmo para o microcosmo, uma retirada do desespero da terra devastada para a paz do reino sempiterno que está dentro de nós. Então é justamente esse mergulho dentro de nós mesmos que é o início da jornada do herói. A segunda parte é a iniciação, que são os momentos das provas, dos desafios, dos auxiliares, dos mentores. E essa iniciação para o Campbell permite-se que as perigosas crises do autodesenvolvimento se desenrolem sobre o olhar protetor de um experiente iniciado na natureza e na linguagem dos sonhos, que desempenha a função e o papel de um antigo mistagogo, ou guia dos espíritos, o curandeiro indicador dos primitivos santuários florestais das provas de iniciação. O analista é o moderno mestre do reino do mito, o guardião da sabedoria, a respeito de todos os caminhos secretos e fórmulas poderosas. Então, hoje em dia, né, para o Campbell, esse processo do autoconhecimento, a análise, a psicologia apresenta muito isso, e o analista vem ter esse lugar de mentor, de auxiliador, de articular esses desafios para a pessoa que está nesse processo, para esse herói. E o sonho também funciona de uma maneira muito importante para a gente, para nos auxiliar nesses processos. E por fim, o retorno. O retorno é a reintegração à sociedade, que é indispensável à contínua circulação da energia espiritual no mundo e que, do ponto de vista da comunidade, é a justificativa do longo afastamento. Pode-se figurar ao próprio herói como um requisito mais difícil. Então, o que ele quer dizer é que não adianta nada a gente passar por toda essa transformação e não agir no mundo depois do que a gente aprendeu, do que a gente reintegrou, do que a gente entendeu. Isso não quer dizer uma ação magnífica, heróica, gigantesca. É uma ação cotidiana, uma ação pôr em prática tudo isso que a gente aprendeu. Então, a jornada do herói, o Campbell apresenta no monomito 17 aspectos, que não necessariamente são 17 aspectos que precisam ser cumpridos como um guiazinho, como um roteiro. Alguns deles, inclusive, são desdobramentos de um aspecto anterior. O importante é entender esses 3 aspectos divididos aí, né, nessas cores, e esse mergulho no inconsciente e o regresso. Portanto, o monomito, segundo Campbell, ele fala o seguinte: em todo o mundo habitado, em todas as épocas e sob todas as circunstâncias, os mitos humanos têm florescido da mesma forma.
Esses mitos têm sido a viva inspiração de todos os demais produtos possíveis das atividades do corpo e da mente humana. Não seria demais considerar o mito a abertura secreta através da qual as inexoráveis energias do cosmos penetram nas manifestações culturais humanas, as religiões, filosofias, artes, formas sociais do homem primitivo e histórico, descobertas fundamentais da ciência e da tecnologia, e os próprios sonhos, que nos povoam o sono, surgem do ciclo básico e mágico do mito. Então, o recado que eu queria deixar para vocês é que somos todos protagonistas e heróis das nossas próprias histórias. Espero que vocês tenham gostado. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/Thiago Alves, VS de Visual Storyteller.